Ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu, de acordo com o Datafolha, 12.400 pessoas na Avenida Paulista. E, aliás, segundo o monitor da USP. O evento foi organizado pelo pastor Silas Malafaia. Durante a manifestação, Bolsonaro, que está inelegível, falou sobre as eleições de 2026 e afirmou que precisa de 50% do Congresso ocupado por candidatos de direita, estando ele no comando ou não. Vamos ouvir o que falou Bolsonaro. Nós temos como resolver o Brasil. Me permita repetir. Me dei 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. Bom, 12 mil, vamos dar credibilidade aos números do monitor da USP. Não tenho elementos para contestar, vamos imaginar que foram 12 mil pessoas. Mas, por outro lado, de acordo com a Paraná Pesquisa, Bolsonaro derrotaria com larga margem Lula no segundo turno. Se não me engano, Lula está com 39,8%, Bolsonaro com 46%. Foi a última pesquisa da Paraná Pesquisa. Eu checo os números aqui exatos daqui a pouco. Então, eu pergunto, o fato das pessoas não terem ido lá não significa falta de credibilidade. Também as pessoas estão falando, estão meio desanimadas, né? Estão vendo que está uma onda aí vindo, no sentido, um tsunami vindo para cima, que está difícil segurar, né, Odurso? Os números dessa manifestação não representam a popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda é uma figura muito popular, é um líder político e, sem dúvida nenhuma, mobiliza multidões e os seus apoiadores da mesma forma. O Nicolas Ferreira nas redes sociais, o Tarcísio aqui fazendo um bom governo no estado de São Paulo. Então, são figuras populares do ponto de vista político. A questão que me parece não ter lotado essa Avenida Paulista, primeiro é a repetição das pautas, né? Mais uma manifestação sobre anistia ou mais uma manifestação que não tem muito certo qual seria, de fato, a razão naquele momento. Segunda coisa, eu entendo que está na hora do Bolsonaro largar o bastão. Bolsonaro está inelegível, isso é um fato. Ele precisa apresentar um nome. Ele precisa apresentar um nome para, no ambiente político de cenário de campanha do ano que vem, nós tenhamos líderes de esquerda e direita competindo de maneira próxima em questão de número de votos para que a eleição tenha um mínimo de competitividade, porque se o Bolsonaro levar essa história sem apresentar quem seria essa figura e centralizar a direita, nós vamos ter o racha da direita e isso seria entregar de presente a próxima eleição para Lula ou quem ele determinar ali em sua próxima campanha. Então eu entendo que esse esvaziamento dessa manifestação é em razão disso. As pessoas estão esperando uma decisão, esperando um nome, esperando um norte, que, a meu ver, está faltando para a direita no Brasil, para que as pessoas se mobilizem e aí sim levem a bandeira, levem a causa às ruas. Aqui na revista Exame está dando 12 pontos de vantagem para o Bolsonaro sobre o Lula no segundo turno, se ele viesse a ser candidato. Meu querido Ricardo Rous, como você vê aí a fala do presidente e a manifestação e o momento que o país atravessa, parece que sem muita esperança, sem nomes para disputar essa eleição. Segundo a pesquisa aí, ganharia Tarcísio, até o Eduardo Leite, que é menos conhecido, derrotaria o Lula no segundo turno ou empataria com o Lula no segundo turno. Capês, eu acho que, primeiro ponto, as imagens que nós acabamos de ver agora há pouco mostram que 12 mil pessoas ali ficou distante da realidade que teve na Avenida Paulista. Primeiro ponto. Óbvio que uma pauta já é a quarta manifestação com o mesmo tema, com a mesma lógica, é óbvio que cansa, é óbvio que a gente teve decisões recentes aí do STF, por exemplo, na minha opinião, censurando um pouco as redes sociais. Eu acho que tem muitos temas que fazem com que as pessoas acabem diminuindo a frequência nessas manifestações. Mas o que mostra isso, primeiro, é que Bolsonaro é uma grande liderança, ainda aglutina e vai continuar aglutinando ao seu entorno, o que torna mais complexo as decisões no campo da direita. Mas tem mensagens importantes na fala do presidente. Ele mesmo acabou de dizer que pode nem ser ele o candidato publicamente agora. Me dê 50% da Câmara, 50% do Senado e eu ajudo a mudar o Brasil, mesmo que não seja eu.
Valdemar me mantendo como presidente de honra do partido, eu posso ajudar a conduzir isso. Ao lado dele estava quem? Tarcísio de Freitas, que fez um discurso muito focado em anti-PT, muito focado em mostrar que o governo Lula está enfraquecido, muito focado em mostrar que a população brasileira não aguenta mais o governo do presidente Lula. Então, talvez a gente esteja montando já a liderança que vai assumir a cabeça de chapa em 2026. As pesquisas mostram Tarcísio de Freitas já abrindo 11 pontos de vantagem para Luiz Inácio Lula da Silva, caso Lula seja candidato. Também temos Ratinho Júnior, também temos o Zema, também tem o Eduardo Bolsonaro, um candidato que tem aí, pelo menos nos bastidores, uma simpatia do governo americano. Tem Michele Bolsonaro. A questão é ajustar o nome, combinar entre o campo da direita quem vai ser o cabeça de chapa, quem vai ser o vice. Tem gente dizendo Tarcísio e Michele, tem outros campos dizendo Ratinho e Eduardo. Tem muita coisa acontecendo. Mas o sinal de Bolsonaro de que não precisa ser ele, que ele vai ajudar do mesmo jeito, eu acho que é bem emblemático nesse processo. Muito bem. Meu querido David de Tarso, temos que considerar também... Está tendo campeonato mundial de clubes, todo mundo quer repetir o feito do Corinthians, que foi o último campeão mundial em 2012 e também em 2000. Então também está uma tara aí por alguns clubes que não tem mundial atrás, mas eu queria ouvir. Não, em relação à análise que eu faço é assim, o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora, de fato, ele está aprendendo a ser político, porque ele não venceu as eleições, ele perdeu para ele mesmo, quando ele fez diversas falas equivocadas. Mas também a gente está num ambiente tão polarizado, porque naquele momento, durante o julgamento em que ele chamou o ministro Alexandre de Moraes para ser vice dele, ali ele foi político, porque ele quis brincar com uma situação a qual ele está sendo indiciado, então ele está sofrendo um indiciamento. Só que os bolsonaristas, né, eles não gostam dessa postura, justamente porque o Bolsonaro sempre foi agressivo, foi realmente firme nas falas, e no momento em que ele tenta ser político nesses momentos, então o pessoal acaba não gostando tanto. Talvez isso também que tenha desestimulado um pouco a manifestação aqui na Avenida Paulista. Então tem esse ponto também que a gente deve observar. E ele já está fazendo sinalização de que, olha, pode não ser eu, justamente porque ele está vendo que a situação está cada vez mais complicada e que também, caso ele se colocasse, ele poderia ser derrotado novamente. Vamos supor, que eu acho muito difícil disso acontecer, dele que pudesse reverter essa inegibilidade. Então, se ele se colocasse, ou colocasse qualquer parente dele mais próximo, os filhos, né, ou até mesmo a Michele, à frente ali como cabeça de chapa, poderia ser derrotado novamente. O Tarcísio, ele se mostra um ótimo político. Por quê? Ele consegue dialogar, ele consegue participar de eventos até mesmo na esquerda. Recentemente, né, teve ali ao lado do Lula fazendo uma entrega de obras. Então, é um político que consegue dialogar com outras frentes, com outros campos ideológicos. E é isso que um político precisa. Muitas vezes a gente não entende isso, mas se a gente analisar um bom gestor, é aquele que tem inteligência emocional de saber lidar com as adversidades também. O que o Bolsonaro fazia quando ele era presidente? Muitas falas, até mesmo uma que repercute até hoje, né, dizendo, olha, é um inferno, você não consegue ir na esquina tomar um caldo de cana, você não consegue sair, realmente é muito complicado, só críticas. Então, essas falas, até mesmo na pandemia, tudo foi inflando. E aquelas pessoas que eventualmente sempre votaram, eventualmente não, que sempre, né, tiveram a concepção de votar na direita, acabaram não votando por conta dessas falas dele. Então, não é uma questão do campo ideológico, mas sim da persona Jair Bolsonaro. É uma grande liderança política? É. Só que eu acho que na direita tem outros nomes que são mais viáveis e dessa forma também, diante do governo Lula enfraquecido, porque realmente as medidas são completamente equivocadas, a direita ganha se vir um nome que não seja tão associado ao do ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar do Tarcísio abraçá-lo e dizer, olha, realmente é o meu padrinho político, eu estou com você até o fim. Agora, o Felipe, eu estou vendo as imagens aqui, dá a impressão que tem mais de 12 mil pessoas, né? Eu estava vendo ali, eu não sei não, hein? Acho que esse monitor da USP aí está meio desajustado. Mas, de qualquer maneira, se foram 12 mil, 100 mil ou 1 milhão de pessoas, o fato das pessoas não irem lá na manifestação não significa que não gostam de um ou gostam de outro, né? Porque eu vi as manifestações do presidente Lula têm tido muito menos gente. Como é que você vê nesse momento? Talvez o brasileiro está passando por um período meio de desânimo com a política, ou seja, deixa para lá, não vai mudar nada. Ao que você atribui ou mesmo são algum fator aleatório que a gente não consegue detectar? Ô, Capês, eu sempre achei meio bobo essa narrativa de que quantas pessoas foram na Paulista, 12 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão. Eu acho que isso aí não é a essência
da coisa, né? Não é a essência da situação, é a essência que está sendo mostrada. Parece que tem mais, hein, Felipe? Não, mas quando você compara assim, eu gosto de comparar métodos com métodos, né? A metodologia da USP, que deu 12 mil pessoas, deu 50 mil na penúltima, deu 100 mil na antepenúltima. Então você compara, né? Independente de se for 1 milhão, outra metodologia com outra metodologia, você vê que há de fato uma diminuição. Mas isso aí isso é desimportante, né? E você menosprezar a manifestação também de ontem, por conta dessa narrativa de que teve pouca gente, também eu acho babaquice, sendo bem sério para você, né? Eu não vejo que é por aí, não. O fato é que o Bolsonaro continua sendo uma potência, continua sendo uma força política muito grande, quer você goste dele ou não. Eu até acho, sinceramente, levar 12 mil pessoas para a polícia no domingo, na época, no calor que tá infernal, né? Apesar do inverno, né? Estava muito quente, estava muito quente ontem, tá muito quente. Muita gente. Quente assim, né? Eu tava quente pra caramba. Eu tava fora do país, na verdade. Eu passei na. Meu irmão, não tava quente, não. É uma coisa que tem que falar, desculpa. Não tava quente, não. Eu tava quente. Calor pra caramba. Mas fala, pode eu passei na Paulista sem querer, sabia? Eu tava. Combinei com os amigos meus. Até tinha esquecido da manifestação. Fui pro Astro ali tomar uma com os amigos meus, né? E passei ali no meio da manifestação. Estava quente, estava cheio de cachaça. Ele passou sem querer de camiseta do Brasil. Passei sem querer assim, fui em direção ali, pegar o táxi, o Uber, para ir em direção ao festival que eu fui no Ibirapuera, né? E aí, engraçado, passei por uma família bonita, cara. Tava uma mãe, a filha, e o pai, né? E aí eu pedi o Uber, né? Eles me reconheceram, falei assim, poxa, você é um skatista que eu até aturo, né? Até aturo um pouco, né? E aí a preocupação do senhor, né, que estava acompanhando a filha, era assim, poxa, sabe que deu 1 milhão de pessoas na Paulista? Né? Ou seja, preocupação é a quantidade de pessoas. Tem gente, hein? Olha aí, a quantidade de pessoas que foram na manifestação. Mas isso para mim é irrelevante. O fato é que o Bolsonaro continua sendo uma potência. Eu acho relevante também, eu acho uma pena vocês acharem que a direita é só o Bolsonaro, né? Pelo contrário, né? Uma inveja que eu tenho da direita é que você pega, por exemplo, as possíveis candidaturas. Tem muita candidatura boa. Tem o Caiado, tem o Ratinho Júnior, tem o Eduardo Leite, tem Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ou seja, tem uma cartela gigantesca de opções que a esquerda não tem. A esquerda, infelizmente, vai ser refém do Lula mais uma eleição, até porque o Lula, né, ele abafa toda a liderança de esquerda que surge, né? Ele abafa por quê? Porque a esquerda, o PT, busca a hegemonia dentro da esquerda, coisa que, felizmente, a direita não faz. Agora, Durso, eu vejo não é que não tem outro nome, a direita não tem outro nome. É que o Bolsonaro, ele foi mais ou menos aquele cara que furou a bolha. Ele é contra o sistema. Então, aquele eleitor comum, o brasileiro que está desanimado, está cheio de tudo essa bandalheira, centrão, 50 e tantos bilhões de reais que gasta lá o Congresso Nacional com emenda parlamentar, essas mordomias, tudo isso que você vê errado, dívida pública, gastos exacerbados. Você conseguiu ver alguém que fala o politicamente incorreto e vai contra aquela questão do sistema, que tem que se ajustar ao sistema. E isso seduz o público. Aliás, foi o fenômeno que levou à eleição do Donald Trump, contra tudo e contra todos, né? O Trump não estava inelegível, porque a legislação lá é um pouco diferente aqui da nossa. Precisa um pouco mais para se tornar inelegível. Então, eu pergunto a você, a direita tem outras opções? Agora, estas opções conseguem penetrar no coração dos brasileiros, como Bolsonaro entrou? A esquerda tem outras opções? Você consegue penetrar no coração dos 30% de esquerdistas que são realmente ali fanáticos, obedientes, que não seja o candidato Lula? Porque, convenhamos, o Lula ganhou a eleição não porque ele era o mais querido, é porque foi o voto contra o Bolsonaro naquele momento. É verdade. Capês, tem umas figuras que se tornam as líderes, né? Elas representam alguma coisa e elas, então, se tornam ali o maior nome daquele grupo. A mesma coisa, isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer política interna, política de ordem, política pública, sempre tem essa questão da popularidade, do carisma, da fala, né, da oratória, tudo isso conta. E aí nós temos duas figuras que, pela história, se tornaram líderes e hoje são os arqui-inimigos, Lula e Bolsonaro. Cada um representa ali um ideal. Só que são figuras que, quando estão na cabeça, elas competem bem, que é exatamente o que aconteceu na última campanha. Acontece
é que essas figuras têm, como todo líder, uma dificuldade de transferir essa popularidade e até abrir mão do poder, que é difícil para muitos poderosos. E aí, esse é o mistério, Capês, porque depende muito qual será o nome escolhido, o quanto esse nome vai performar. E aí é interessante ouvir do PP dizendo que ele até inveja um pouco a direita, tem muitos nomes. Eu até vejo às vezes isso como negativo, viu, PP? Porque quando nós temos bons nomes, ou várias opções de bons nomes, às vezes não há uma definição de quem seria o nome. E aí racha, vem 2 bons nomes, 3 bons nomes, e isso faz com que quem está uniforme, às vezes com o líder que saiu, como o Lula sair... Aí tem segundo turno, né, Durso? Aí no segundo turno junta todo mundo. Isso, mas imagina assim, Capês, você tem um nome da esquerda que congrega toda a esquerda e 2 nomes da direita que dividem. Você já na primeira... no primeiro turno, já descredibiliza um pouco um dos nomes, porque ele não performa tão bem, fica muito distante daquele nome de esquerda que foi eleito, e aí as pessoas já vão meio céticas, já vão meio duvidando da possibilidade de ganhar a eleição no segundo turno. Eu acho que tem um efeito psicológico grave. Eu prefiro muito mais eleger um nome. Ele é o nome, ele representa, como, por exemplo, o país fez com o Bolsonaro na última e na penúltima campanha, que deu certo, né? Mobilizou, mesmo o Bolsonaro pendendo da última campanha, por vários fatores da sua gestão, do seu jeito, ou mesmo que lhe fez popular, muitas vezes foi o calcanhar de Aquiles. Agora, o Ricardo Rous, aí o gerador de caracteres está colocando, Bolsonaro pede 50% do Congresso para mudar o Brasil. O que seria? 50% de deputados e senadores que não querem emendas parlamentares para votarem as medidas que são necessárias? 50% de deputados e senadores que vão aceitar fazer um corte de despesas, uma revisão do orçamento, o fim das verbas obrigatórias, da vinculação obrigatória nos gastos da educação e na saúde. Ou seja, aqueles mesmos parlamentares que possibilitaram que começasse o ano de 2020 com 1/3 da dívida pública que temos hoje? Ou será que também é algo relacionado à anistia, aprovação de uma possível anistia para ele no próximo mandato, que é uma lei. A anistia é uma lei federal que depende de maioria, metade mais 1 do Congresso Nacional. Como é que se interpreta essa fala? Bolsonaro pede 50% do Congresso para mudar o Brasil. Capês, eu quero fazer a interpretação no sentido de serem parlamentares que querem fazer corte de gastos, que querem reduzir o absurdo das emendas parlamentares que a gente vive hoje, está perdendo o controle, está invadindo a competência do Executivo de forma astronômica. Eu quero acreditar nisso, porque se continuar desse mesmo jeito, vai ser muito difícil para Bolsonaro ou qualquer outro líder governar, capaz da gente ter que mudar para um outro modelo aqui no Brasil. Mas é importante a gente também ressaltar o seguinte, apesar de pegando um pouco da fala do Durso aqui, muitos nomes na direita, e eu acho que isso é bom, não acho que seja ruim não, porque a gente também precisa do Senado. Essa fala do Bolsonaro me dê 50% é importante, nós vamos trocar 2/3 do Senado. E o Senado, para mim, é peça-chave nesse processo das eleições de 2026. Então, ter nomes bons quer dizer que a gente tem capacidade de ter também bons senadores que já passaram por governos de Estado e etc. Eu acho que a composição se constrói por aí. Mas é importante dizer que não vai, na minha opinião, não vai se consolidar uma grande liderança se não tiver o apoio de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, assim como não há um espaço para uma liderança de esquerda crescer enquanto tiver Lula, nesse momento vai ser muito difícil a gente ter uma liderança de direita sem o apoio de Jair Bolsonaro. Porque realmente vai dividir muito, vai entrar no segundo turno bem mais fraco e talvez a percepção popular, porque a eleição do segundo turno é um tempo muito menor, a percepção popular é de que aquele outro líder que chegou à frente no segundo turno e muito à frente, ele acaba avô nele porque ele vai ganhar a eleição. Então, realmente, eu acho que tem que ter essa costura e me aparenta, pelo que eu ouço nos bastidores e pelo que a gente vê, inclusive, na fala do próprio Bolsonaro, que agora ele já entende que pode não ser ele o nome. O X da questão é se abre mão do sobrenome Bolsonaro na cabeça de chapa ou não. Eu acho que essa é a grande pergunta e tem muitos líderes do Centrão fazendo essa pressão, esse diálogo, essa conversa, para que a gente, de repente, tenha um fechamento, como dizem aí popularmente, em torno do nome de Tarcísio de Freitas. Agora, David de Tarso, a direita procura algumas características em um candidato. Muitas dessas características se encontram no ex-presidente Jair Bolsonaro, embora ele também tenha muita rejeição.
Dentre as características que o segmento mais conservador busca, vamos dizer, equilíbrio fiscal, quer dizer, responsabilidade nos gastos públicos, pouca demagogia nessa visão assistencialista que tem normalmente os governos de esquerda, que tem essa visão de gastar, 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 espremer o empresário, aquele que produz, aquele que recolhe tributos. E também uma pauta relacionada a costumes, né? Mais centrada na família, nas pautas da educação mais voltadas às ciências exatas e menos os debates sobre que tipo de banheiro vai ser usado pela criança. Ou seja, quem poderia reunir estas características que o Bolsonaro demonstrou sem ter a rejeição de Jair Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, sem parecer um candidato do sistema, um candidato que é submisso às imposições do sistema e, portanto, não consegue furar essa bolha. Quem que seria esse nome? Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Ronaldo Caiado? Quem poderia fazer frente no momento em que o ambiente do eleitor quer qualquer um que não seja o presidente Lula? Pelo menos está com 57% de desaprovação. Na minha avaliação, uma pessoa que também vai ser fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Porque é importante frisar isso. Ele já se coloca, então, como uma possibilidade de realmente não concorrer e, de fato, está inelegível. Eu acho muito difícil, conforme eu já disse, de reverter isso. Mas se a gente avaliar também entre os que estão aí vislumbrando uma vaga em 2026... O Caiado, ele não é tão abraçado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, até nas eleições municipais eles tiveram um embate, agora que estão começando a se falar novamente. Ratinho Júnior é um governador extremamente inteligente, ele também sabe dialogar com os outros campos ideológicos, filho de comunicador, se comunica muito bem, se expressa muito bem, sabe se vender, mas não é também tão abraçado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então também tem essa questão. Na minha avaliação, eu acredito que realmente seja o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque ele consegue dialogar e consegue ainda manter essa fidelidade com o ex-presidente. Acredito que tudo indica que vai ser ele realmente, apesar dele poder concorrer à reeleição aqui pelo estado de São Paulo, se continuar nessa linha, o governador Tarcísio de Freitas, acredito que vai ser o nome indicado pelo ex-presidente, até porque é uma pessoa muito próxima também de Gilberto Kassab, que a gente sabe que tem uma grande parte do parlamento, nas eleições municipais também teve um êxito muito grande, e isso a gente tem que frisar. Felipe, o Ricardo pediu a palavra, por não, Ricardo. É só para lembrar que essa definição, David, vai ter que acontecer e os bastidores estão pegando fogo, por quê? Porque caso seja Tarcísio o nome, ele tem que se descompatibilizar do cargo. Ele não pode concorrer à presidência da República sendo governador de São Paulo. E isso é em torno do mês de abril. Então, essas coisas todas vão acontecer agora no segundo semestre para, de fato, o Bolsonaro abraçar, se for o Tarcísio, se não for o Tarcísio, para que todos os outros partidos, em especial do Centrão ali, como a gente chama, se articulem em torno do nome de alguém. Mas essa decisão, se é Tarcísio ou não, tem que acontecer mais rapidamente, até porque Tarcísio também tem que fazer um projeto Brasil, caminhar, colocar o nome, enfim, tem muita água para rolar por aí. E às vezes... Pois porque aí ele vai entregar, se ele se renunciar, entrega ao Felício Ramute, que é do Gilberto Kassab, ele entrega o governo para o Gilberto Kassab. Você quer falar só um minuto, David Tarso, porque nesse momento eu vou me despedir de quem está nos acompanhando pelo rádio. Vocês ficam agora com o futebol, com a Copa do Mundo de Clubes, tá legal? Mas nós vamos continuar aqui debatendo o Brasil. David. Não, em relação ao Tarcísio de Freitas, né, ele tem essa questão que realmente ele precisa deixar o cargo, mas outros nomes já estão sendo ventilados também, já estão na campanha eleitoral. Derrite, por exemplo, é uma possibilidade de nome, até fez um movimento recente se mudando de partido, né? Foi para o PP, o partido do Ciro Nogueira. Então, essas movimentações já estão sendo feitas justamente porque o nome do Tarcísio, nos bastidores, é o mais forte, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem é o nome da direita, PP? Ainda não tem não, Capês. É difícil você precisar, mas tem vários nomes aí que podem surgir. Ou pode ser todos eles. Discordo do Dusco quando ele acha que sair vários candidatos da direita vai dividir ao invés de aglutinar. Aglutinar se aglutina no segundo turno, né? Tem um ponto, Capês, que eu acho importante destacar o seguinte. Concordo com o que o Rocha colocou aqui, né? Dificilmente eu acho que o Tarcísio vai ser candidato ao governo, exatamente porque o Bolsonaro deve seguir aquela estratégia do Lula de ficar tensionando até o último minuto para abrir mão da candidatura à presidência da República. E isso vai fazer com que o Tarcísio não consiga se descompatibilizar do cargo
de governador para ser candidato a presidente da República. E tem um fator que eu acho importante destacar, que a gente costuma colocar o Tarcísio como nome forte para disputar a presidência da República, não é? Mas o Brasil costuma, na sua história, né, rechaçar o São Paulismo, não é? Nunca uma pessoa... Alckmin, Serra, Dória... nunca uma pessoa no cargo de governador do estado de São Paulo, tirando o Jânio Quadros lá atrás, conseguiu se cacifar para a presidência da República. Todos perderam. E tem uma razão para isso acontecer. Porque o cara que é governador do estado de São Paulo não tem tempo para construir um projeto nacional. E, naturalmente, né, as questões de interesse do São Paulo são antagonizadas com as questões de interesse nacional. Haja vista a discussão da reforma tributária, que foi muito claro isso, né? Então, o governador do estado de São Paulo, ele costuma se colocar contra, né, vários interesses nacionais, não por birra, mas por realmente questões específicas do estado de São Paulo. Então, no modo de ver, se o Tarcísio sair candidato a presidente da República, ele vai perder as eleições por a questão histórica que a gente vê claramente por aí. Eu ouvi comentários de cientistas políticos de que o paulista é empreendedor, então ele quer um governador que não atrapalhe muito e deixe o estado crescer. No Brasil, em geral, até por uma necessidade, é mais assistencialista. Então fica esse confronto entre empreendedorismo e assistencialismo. Mas eu acho que está mudando essa mentalidade.